Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa série de videoaulas sobre React Native e na aula de hoje nós iremos falar sobre a parte de estilos do React Native. Como é que faz para que a gente possa aplicar estilos na nossa aplicação, para que a gente possa deixar ela mais bonitinha, com a cara de aplicação realmente, tá? Então, vamos entender como é que funciona essa parte de estilos. O que é que tem a ver o CSS do HTML com o do React? Qual é a diferença de utilizar o CSS do React e o CSS do HTML? Então vamos entender essas duas diferenças aí, tá? Então vamos lá. A aula de hoje nós iremos ver essa diferença. Para que a gente possa estar aplicando estilo na nossa aplicação, a gente vai seguir os padrões que já existem em quem? No CSS, tá? Que é o padrão da web. Então, com base no que já existe, a gente consegue fazer estilização da nossa aplicação. Porém, existem algumas observações aí que eu vou estar falando para vocês. Para que a gente possa estar utilizando as propriedades de estilos do CSS na nossa aplicação, a gente precisa se atentar a algumas coisas. Dentre elas, ó, nós precisamos fazer a importação de um componente chamado Style Sheets, que esse componente Style Sheets, ó, ele é do própria biblioteca do React Native. Então, ó, no momento que eu estou fazendo a importação, eu vou fazer a chamada dele aqui. Depois que eu faço a chamada, eu consigo utilizar. Porém, pessoal, antes da gente entrar nessa parte aí e explicar para vocês, a diferença do CSS do React para o CSS da web é o que? É que a gente utiliza, no caso, no React, essa ideia de camel case. O que seria esse camel case, pessoal? Quando a gente tem uma propriedade lá do CSS, que é a parte do web, e a gente quer utilizar ela no React, a gente tem que fazer essa ideia, ó, utilizar o camel case, que seria o quê? Quando eu tenho aqui uma propriedade, então observem aqui a propriedade background call. E a separação de background para call é o quê? É um traço. Então, sempre, quando eu tenho uma propriedade que ela tem dois nomes que é separada por um traço, a gente vai utilizar o quê? A gente vai tirar esse traço e o C ele vai ficar sendo como um caixa alta aí, tá? Então, é basicamente isso. Você pode utilizar as mesmas propriedades que existem no CSS da web no React. Qual é a diferença? Que quando você tiver uma propriedade que ele tem um traço separado por traço, você tem que botar, elimina o traço e coloca a inicial da segunda palavra em maiúsculo, tá? E além disso, a gente precisa observar o seguinte: quando a gente está trabalhando com o CSS dentro do React, a gente tem uma unidade de medida, tá? Então a unidade de medida na web é pixels, mas tem várias outras unidades de medidas. Mas nesse caso, quando a gente está utilizando o React, observem que a gente não está colocando a unidade de medida, simplesmente eu já passo os valores no formato inteiro, tá? Ou no formato inteiro ou no formato flutuante. E quando a gente está chamando o valor de uma propriedade, geralmente a gente pode colocar aqui ele dentro de aspas simples ou dupla. Deixa eu chamar aqui Pronto, então aqui observe, ó, que nesse exemplo aqui eu tô chamando aqui um valor para a propriedade margin top. Observem que margin top ele é separado pelo quê? Pelo um traço. Porém eu botei aqui ó, o T como maiúsculo, tá? E passei o seu valor no formato numérico sem colocar o PX no final, que se a gente tivesse programando na web, a gente teria que colocar o PX. E nesse caso aqui, no color, que é uma palavra só, não tem, ó, eu simplesmente chamo color normal e coloquei os dois pontos. No CSS, pessoal, da web, a gente bota ponto e vírgula, tá? Mas aqui no React a gente separa só por quem? A gente separa só por vírgula. A gente não coloca o ponto e vírgula. Então, chamei uma propriedade, de uma propriedade para outra, eu separo o quê? Por vírgula, tá? Ao contrário do CSS normal, que eu boto ponto e vírgula. E se eu for passar um valor para a propriedade, eu chamo o quê? Em aspas simples, ó, aspas simples ou aspa dupla. Segue essa mesma lógica aqui, ó, com font headed, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem bold, o negócio ficou no meio aqui. Pronto, foi para lá para baixo. A gente tem aqui bold, tá? E bold, ele vai ter o quê? Ele vai ter a aspa simples e separado por vírgula. E observa, fonte header, beleza? Então, praticamente é isso que vai mudar do CSS normal
para o CSS no React Native. Basta só se atentar nisso aí. E a gente observa o seguinte, pessoal, que quando a gente está trabalhando com o CSS do React, a gente vai fazer o quê? Geralmente a gente cria constantes. Ó. Eu criei uma variável chamada styles, que ela está recebendo o quê? Ela está recebendo um, uma função, no caso, chamando a função create, style sheets create, e observe, ó, eu tenho uma parênteses aqui, tá? E eu tenho uma chave, essa chave abre aqui e fecha aqui. Então, eu estou recebendo dentro de quem? Dentro desse meu, dos parâmetros dessa minha função aqui, alguns objetos. Observem que eu tenho uma chave, que é um objeto, e dentro dele eu tenho outros objetos. Eu tenho um objeto container, que eu passei uma propriedade, tenho o objeto BigBlue, que eu passei 3 propriedades, e tenho um objeto reader, que eu passei a propriedade color. Feito isso, pessoal, eu passei todas essas propriedades aqui para a variável styles. Então, styles representa container, representa BigBlue e representa red. Como é que eu faço para fazer a chamada nele aí na nossa aplicação? É simples, tá? Ó, dentro da nossa aplicação aqui, eu tenho aqui Expo Default Loft of Styles, tá? Dentro de um Arrow Function, observe, a Arrow Function abre aqui e fecha aqui. Eu coloquei dentro de uma view, dentro dessa view eu chamei esses texts aí. Então, ó, dentro dessa view eu fiz a chamada do style, ó, styles.quem? .container. Ele está chamando justamente essa propriedade daqui, ó, margin top. Observem, se eu botar margin top 30 aqui, ele vai diminuir. Ó, ele foi para cima. Se eu botar aqui 80, ele vai descer mais, tá? Então, ele vai diferenciar daqui para cá. Então, eu coloquei tudo dentro de uma view. E dentro dessa view eu fiz as chamadas dos nossos texts. Ó. Então, segue a mesma lógica. Ó. Eu chamei a constante, ponto quem? Ponto o nome do meu objeto. Chamei a constante, ó, ponto quem? Big Blue. Ele chamou esse objeto aqui. Aqui, observem o seguinte, pessoal. Nesse outro componente text aqui, como é que faz para que a gente possa aplicar em um único componente dois estilos diferentes? Então, a gente vai fazer como? Ó, eu tenho a propriedade styles. Dentro da propriedade styles, eu tenho quem? Eu tenho a abertura da minha chave e o fechamento dela. Eu vou passar um vetor de quem? Um vetor de passando os estilos que eu quero aplicar aqui, ó. Então, aqui eu passei um vetor passando os dois objetos, que é o que? O objeto BigBlue, tá? E o objeto Red. Então, nesse caso aí, essa propriedade aqui, ele está recebendo dois estilos aí, tá? Então, pessoal, basicamente essas são as particularidades existentes para aplicar estilos no do CSS na nossa aplicação do React, tá? Não tem muita coisa além disso, não, beleza? Então, praticamente seria isso. Vamos para essa parte Reddit e Widget aqui. Como é que a gente faz para fixar valores aí na nossa aplicação? Nesse caso, ó, eu tenho uma view e na minha view aqui eu estou chamando uma outra view e essa view eu criei um quadrado. Então eu criei um quadrado pequeno e passei aí um background color para ele. Ó. Observe que o background color C está maiúsculo aqui e passei o Big Blue. E aqui já aumentei para 100, e aqui aumentei para 150. Então se eu pegar essa view aqui e colar aqui e vou botar aqui, por exemplo, 250, deixa eu ver aqui, 250. Vou botar 200, né? 200, eu vou chamar agora de red, só para ver aqui, red. Então, ó, ele mudou, tá? E ele criou como se fosse um bloco dentro da nossa aplicação aí, ó, com a largura de 200 e com a altura de 200. Deixa eu botar aqui 50, por exemplo. Tá? Então, ó, observe que ele já ficou menorzinho. Então, basicamente é isso. É assim que a gente trabalha com essa parte de estilos. Porém, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais eficiente, pessoal, existe uma propriedade aqui chamada Flex Dimension, no caso chamado Flex, tá? Essa propriedade Flex aqui, ela vai ajudar vocês a dimensionarem melhor os componentes de vocês. Ó. Por exemplo, ó, Flex 1 aqui, o que é que esse Flex 1 faz? Pessoal, então, o que é que seria esse flex aqui? Esse flex, ele seria para dar prioridade o que é que vai ser exibido na tela. Então, nesse exemplo aqui, esse flex, ele está ocupando esse espaço aqui. Deixa eu... Esse primeiro flex 1 aqui, ele está ocupando todo esse espaço aqui, tá? Já esse flex 2 é esse outro aqui.
E o flex 3 é essa outra parte aqui. Então, com isso, esse flex 1, flex 2, flex 3, eu digo o que é que ele vai ocupar tanto de espaço na minha aplicação. Então, observe que a minha aplicação ele tem esse tamanho aqui. E a partir do momento que eu boto o flex 1 aqui, e aqui eu vou botar flex 3, observem que ele diminuiu aqui e o flex 3 ocupou mais espaço na nossa aplicação. Se eu colocar 2 aqui e aqui colocar 1, olha só, o do meu vai ficar com espaço menor, porém o de cima ficou com espaço maior e o de baixo também. Mas se eu botar 2 aqui, o que é que vai acontecer? Simplesmente ele botou esses espaços iguais aqui e o do meio ele ficou como se fosse uma linha, tá? Então, a ideia do flex é o que, pessoal? É justamente a gente trabalhar com a parte de definir o que é que vai aparecer em cada parte do componente, beleza? Então, para a gente finalizar essa parte aqui, vamos só ver essa parte aqui de layout com flex, tá? E aqui ele vai ter uma breve explicação de como é que a gente vai trabalhar com flex, essa questão de prioridades, tá? Ó, tem o flex direction, tá? Que ele tem algumas propriedades, ó. Eu tenho o flex direction que ele cria uma linha, flex 1, flex direction row, certo? Que ele vai criar essa linha aqui. Eu tenho esse layout direction, que eu digo quando é que inicia, quando é que finaliza, quando está orientado à esquerda, à direita. Como é que eu deixo o conteúdo justificado, tal? Inicia flex start, flex end, center. Tem várias propriedades aí, ó. Então aqui ele tem uma série de exemplos que eu não vou me ater muito a essa aula, basta vocês acessarem esse link aqui e visualizarem, tá? Ele vai fazendo vários testes, ó. Então ele botou os blocos separados, qual foi a propriedade que ele utilizou? Flex direction column, space between, botou um espaço entre os quadrados, tá? Ó. Então aqui a gente tem uma série de exemplos e aqui ele está dizendo as propriedades que ele está usando, ó. Justify content flex start, justify content center, ó, deixou no centro, justify content flex end, ele jogou lá para o final, tá? Quero no início, flex start. Quero no meio, flex center. Justify content center. Quero no final, flex end, tá? Justify content flex end, tá? E assim ele segue, ó. Space between, space around, ó, tá? Aí tem um align items. Então esse align items aí também a gente vai usar. Não vai usar tanto porque a gente vai utilizar o Native Base, tá? Mas só para fins de conhecimento. Então tem uma série de propriedades que dá para a gente ver aqui, tá, pessoal? Então, muito legal, dá para a gente trabalhar com o React Native, ó. Dá para especificar bem cada coisa que dá para a gente estilizar o nosso estilo. Ó. Como é que eu boto um em cima do outro, como é que eu boto separado um do outro, tá? Então, pessoal, para que vocês possam praticar mais esse layout com Flexbox, eu sugiro que vocês entrem nesse site aqui, ó. Digita no Google Flexbox Flog, tá? E vocês vão nesse primeiro site, o Flexbox Flog. O que é que ele faz? É um game para aprender o CSS, tá? Por exemplo, eu tenho um sapinho, eu tenho que botar o sapinho nessa folha aqui. Então, eu vou botar como, ó. Nesse caso, eu vou ter que utilizar a propriedade justify, ó, tá? Se eu passar o mouse aqui, ele vai dizer, ó, quais são as propriedades. Flex start, flex end, center, space between, space around. Então, se eu vier aqui, eu vou botar justify content, dois pontos quem? Eu vou botar aqui flex end. E o sapinho foi para o lado, tá? E assim ele tem 24 levels aí, do 1 até o 24. Então você vai aprendendo aí de forma divertida a trabalhar com o Flexbox, tá? Então, nesse caso aqui, ó, justify, vou fazer só isso aqui, content. E nesse caso a gente vai utilizar quem aqui, ó? Vamos colocar aqui center para ver. E ele centralizou. E assim vai, beleza, pessoal? Então era isso que tínhamos por hoje, tá? Estudem bem essa parte do Flexbox, que é bem interessante para que vocês possam customizar a aplicação de vocês vão utilizar bastante. Se puderem, façam os 24 levels aí do Flexbox Frog, tá? É bem divertido. E é isso que nós temos por hoje, tá, pessoal? Não se esqueçam de deixar o seu joinha, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Espero que tenham gostado. Se tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixe nos comentários. Um forte abraço e até mais.